Bom dia a todos. Já fomos introduzidos ao tema múltiplas vezes, graças a Deus por isso. Já abrimos a sua palavra, já cantamos também. Já tivemos uma boa sessão de feedback também, o que acontece, não é? Mas então hoje, conforme já foi anunciado, eu hoje trago-vos aquilo que eu chamo um clássico, porque é realmente um clássico, Salmo 24. Quero meditar convosco sobre este salmo esta manhã. Então este é um salmo que dispensa apresentações, não é? Por isso até podia parecer um caminho fácil ouvir-vos falar do Salmo 23, mas eu posso dizer que para mim foi realmente desafiante preparar o que vos venho aqui falar esta manhã. Mas o meu desejo, como sempre, a minha oração é que realmente seja um tempo de bênção e de edificação para todos nós. Então, o Salmo 23, o Spurgeon dizia que este salmo era a pérola dos salmos, dizia isto, e é um salmo recorrente para muitos de nós, com certeza, creio eu que sim, mas o Senhor traz sempre algo de novo, algo de edificante, mesmo em textos bíblicos que são tão conhecidos, que tanto buscamos. Nós vemos na Bíblia inúmeras imagens, númeras figuras para revelar verdades profundas sobre o nosso Deus, sobre o nosso relacionamento com Ele. Então existem as mais diversas representações divinas que estão presentes na Bíblia. Então Deus é comparado, eu não as pus todas, era demasiado extenso, mas Deus é comparado a um leão, a uma águia, a um cordeiro, ao sol, a uma luz, a um fogo, a uma fonte, uma rocha, um refúgio, uma torre, um escudo. Estão a ouvir bem? Entre outros, muitos outros. Mas há também imagens que são mais pessoais, não é? mais humanas, que nos são mais próximas, também nos ajudam a vislumbrar este Deus transcendente que está bem para além da nossa plena compreensão. Então Deus é chamado de Criador, de Noivo, de Marido, de Juiz, de Rei, de Homem de Guerra, de Edificador, de Construtor, de Médico e, é claro, de Pai, que será talvez a que mais usamos, Pai. No entanto, há realmente uma imagem nas Escrituras que expressa de uma forma especial, de forma clara, com grande clareza, que nós já falámos hoje aqui diversas vezes: a compaixão, o cuidado do Senhor, demonstrados em todos os aspectos, também na sua provisão, no seu cuidado, na sua proteção, na sua orientação, que é a imagem do pastor. É a imagem do pastor, ou mais precisamente de um rei pastor. Então é exatamente essa a figura que nós encontramos aqui neste belíssimo Salmo 23, que é, aliás, parte de uma gloriosa trilogia, Salmo 22, 23 e 24, que então no seu conjunto nos remetem à figura do Messias. Isto porque nós no Salmo 22, nós não vamos lá, naturalmente, daria outra pregação, daria outro sermão, mas então no Salmo 22 nós contemplamos, de forma muito resumida, nós contemplamos o nosso rei sofredor, aquele que sofre, que é alvo de rejeição, que clama por auxílio, mas que não deixa de confiar, não deixa de permanecer firme. Jesus na cruz clama o primeiro versículo deste Salmo, Salmo 22:1, Deus meu, porque me desamparaste. Mas este Salmo não é de todo sobre um rei derrotado, mas sim sobre um rei vitorioso. No Salmo 24, saltamos aqui o 23 por agora, no Salmo 24 nós temos esta confirmação, não é? Nós lemos sobre o nosso rei soberano, sobre a sua ascensão, sobre a sua glorificação, aquele então que é digno de entrar no seu santuário eterno, o Rei da Glória. Então, bem no meio, temos aqui o nosso Salmo 23, que nos fala sobre o nosso Rei Pastor, e é aqui que nós nos vamos centrar. Eu creio firmemente que em cada um destes salmos que eu vos mencionei, especificamente nestes três, obviamente, o
foco é Jesus, aponta para Jesus, é sobre Jesus. Porque estes 3 salmos, e eu aconselho-vos vivamente a lê-los juntos, estes 3 salmos oferecem uma visão deslumbrante do sofrimento, da vida, da obra, da vitória do nosso Senhor Jesus. Mas vamos à leitura, vamos ao Salmo 23. Possivelmente alguns de nós nem sequer vamos olhar para a Bíblia, não é? E graças a Deus por isso, que está decorado, bem decorado. Então diz assim, versículo 1: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Até aqui. Então, por 3 vezes, a Bíblia descreve diretamente o Senhor Jesus como um pastor. Em João 10, nós já lemos, não é? Em João capítulo 10, versículo 11, não foi combinado, mas nós já lemos que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Um pouco mais à frente, em Hebreus 13, capítulo 13, no versículo 20, nos é dito que Jesus é o grande pastor das ovelhas, que derramou o seu sangue para inaugurar, para validar a nova e eterna aliança. E um pouco mais à frente, em 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 4, ele é o supremo pastor, que concede então aos seus fiéis servos, a coroa da glória que jamais se esvai, a imarcessível. Eu acho muita piada esta palavra, só me lembro de a ler aqui, a palavra de Deus, a imarcessível ou imperecível coroa da glória. Então cada uma destas imagens terá muito provavelmente tido como origem o Salmo 23, o Salmo do bom pastor, o que significa que esta pérola dos Salmos foi uma riqueza encontrada por muitos servos de Deus bem antes de nós, e assim o continuará a ser enquanto Deus quiser. Então, com palavras que poderiam estar nos lábios de Jesus dirigidas ao Pai, logo após o Salmo 22 nós encontramos aqui expressões de fé, de confiança, de segurança, palavras que devem também estar nos lábios de todos nós que servimos ao Senhor. Então, muito resumidamente, aquilo que eu quero ver convosco, em poucas palavras, é que nós devemos viver confiados no nosso bom pastor, o Senhor Jesus, para nos guiar pelas veredas da justiça, para caminhar connosco pelo vale da sombra da morte, até chegarmos à sua presença para sempre. Então, muitas das imagens deste salmo não retratam apenas um pastor, mas também evocam, também trazem-nos à memória os patriarcas, o povo de Israel, no Êxodo, por exemplo, quando o Senhor os conduziu o seu povo por diversas peregrinações e pelo deserto, como também eu quero falar um pouquinho convosco. Então este pastor, isto para dizer que este pastor tem todo um historial. Ele já demonstrou a sua fidelidade às suas ovelhas no passado. Então por isso temos todos e mais alguns motivos para confiar nele no presente e no futuro. Recuando um bom pedaço, reparem nas palavras do próprio Jacó. Nos lábios tem a imagem do Senhor como pastor, nos surge pela primeira vez na sua palavra. Essa primeira menção ocorre em Gênesis 48, no versículo 15. Então, no contexto, Jacó está a abençoar os filhos de José, Efraim e Manassés. E ele faz a seguinte declaração no versículo 15, diz assim: em seguida abençoou José, dizendo que o Deus diante do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia. Há várias versões, possivelmente alguns de vocês terão outras versões, mas o sentido original é o mesmo. O meu pastor, aquele que me sustentou, ou que me pastoreou. Então aqui Jacó realmente reconhece que Deus esteve com ele ao longo de toda a sua vida, guiando, sustentando,
cuidando dele como um pastor cuida então das suas ovelhas. Este é um dos primeiros registros bíblicos, se não o primeiro, onde o Senhor é descrito como pastor. Um tema que será, após isto, será amplamente desenvolvido ao longo das Escrituras. Nós já lemos algumas passagens também hoje, mas hoje focado no Salmo 23, que culmina em Cristo como o nosso supremo pastor. Mas a imagem de Deus como pastor que nós lemos aqui no Salmo 23 não é a única imagem que está aqui presente. Eu diria que seria escasso se nós ficássemos apenas com esta imagem sem a desenvolvermos como ela realmente merece. Eu quero-vos falar de 3 verdades, trago-vos hoje 3 verdades preciosas que nos foram dadas e elas estão bem presentes neste pequeno mas precioso salmo. São 3 verdades que nós podemos, aliás, nós devemos tomar para nós. Então, em primeiro, o Senhor é provedor. Em segundo, o Senhor é protetor. E em terceiro, o Senhor é permanente. O Senhor é permanente. Mas vamos à primeira. O Senhor é provedor. Versículo 1, 2 e 3 falam-nos muito sobre isto. Então, uma ovelha tem apenas um pastor. E Jesus é o pastor que conhece as suas ovelhas pelo nome, como nós já ouvimos hoje. E elas o seguem. Estas são as palavras do próprio Jesus. Como lemos em João 10, no versículo 27 e 28, Ele lhes dá a vida eterna e elas jamais perecerão. As suas ovelhas jamais perecerão. 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, diz-nos: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Para quê? Para levar-nos a Deus. Para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ora, se Jesus já fez isto para nos conduzir à presença de Deus Pai, o que não fará por nós ainda nesta vida, ainda aqui, hoje, amanhã, para garantir então que vivamos para a sua glória e cheguemos em santidade ao nosso lar celestial. Ora então, sendo o Senhor provedor, eu quero acrescentar aqui um subponto. Eu vou tentar não abusar nos subpontos, mas não vai ser fácil. Então, sendo o Senhor provedor, Ele nos provê sustento. Versículo 1. O Senhor é meu pastor. Então, nesta afirmação há um ênfase pessoal, não é? O Senhor é meu pastor. Porque logo assim nós lemos: nada me faltará, ou de nada terei falta, ou não preciso de nada. Então, os pronomes que nós lemos neste salmo são realmente cruciais, são muito importantes, porque evidenciam o relacionamento próximo e íntimo entre o Senhor e as suas ovelhas. Porque Ele não lida de forma generalizada com o rebanho. Ele pode falar para o rebanho, mas Ele conhece cada uma das suas ovelhas e lida com cada uma pelo seu nome, como também lemos, de forma pessoal. Então, nas várias traduções que nós temos, e que alguns de vocês poderão ter, além dos 11 pronomes pessoais que eu contabilizei, não é? Eu, me, mim, tu, ele, etc., há também 12 pronomes possessivos. Isto é uma aula de português, não é? Isto fez-me bem a mim, porque também me fez recordar. Não é? Pronomes possessivos: meu, minha, minhas, meus, tua, teu, seu. Eu totalizei, e posso não ter totalizado na totalidade, eu totalizei entre diferentes traduções e achei um número interessante: 23 pronomes no Salmo 23. Então, mas porquê é que isto importa? Porquê é que isto importa? Então, a predominância de todos estes pronomes pessoais e possessivos reforçam a profunda intimidade entre o salmista e o Senhor, entre o pastor e cada uma das suas ovelhas. E destaca tanto a tremenda dependência do salmista, das ovelhas, quanto o cuidado pastoral do Senhor. Ou seja, há aqui um grande peso nas palavras. Então, o único e verdadeiro Deus é meu pastor. O único e verdadeiro Deus vivo é meu pastor. O grande eu sou de Êxodo, que não está limitado por tempo, por espaço, por poder, por conhecimento, não tem limites, é meu pastor. Então o Senhor pertence-me pela fé e confiança na sua perfeita e suficiente obra de salvação. Eu sou dele como ovelha, em rendição e em entrega absolutas.
Assim escreve Davi em outro dos seus salmos, no Salmo 16, no versículo 1 e 2, ele diz assim, Salmo 16, versículo 1 e 2: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Diga ao Senhor, tu és meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. É um salmo de Davi, mais um salmo de Davi. Estamos a falar de Davi, um rei que relativiza tudo aquilo que possui, e que era muito, para admitir que nada mais tem que consiga ser sequer comparável à presença, à misericórdia, ao cuidado e à soberania do Senhor na sua vida. Mas de volta ao Salmo 23, então a expressão nada me faltará, que está ainda no versículo 1, ela aparece mais uma vez nas Escrituras, em Deuteronômio no capítulo 2, isto no contexto do Êxodo. Capítulo 2, versículo 7 diz que o Senhor pastoreou pelo deserto até à terra prometida. Pastoreou o seu povo e foi então suprindo cada uma das suas necessidades por todos aqueles anos. Diz assim no versículo 7 de Deuteronômio 2, diz assim: Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. E Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo e reparem, coisa nenhuma te faltou. Nada te faltou. Estás a lembrar, nós na segunda-feira passada, alguns de nós estivemos em Oiã a ouvimos entre outros, o Guilherme Andrade, do Projeto Sola, cantar o Salmo 23, eles têm uma música que é o Salmo 23, e ele diz algo interessante, ele diz, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho eu não preciso, aquilo que eu não tenho eu não preciso desejar, ele também diz isto. Então porquê esta certeza está aqui? Porque nada me faltará. As ovelhas então deixadas sozinhas, desamparadas, não têm nada. Mas sob os cuidados do bom pastor nada lhes falta, agora e para sempre. Também vamos mais à frente ver isso. Então o sustento que o Senhor nos dá está escrito nestes termos, no versículo 2, está descrito assim. Versículo 2: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ou Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Então o bom pastor preocupa-se, acima de tudo, com o bem-estar das suas ovelhas. Ele garante que elas tenham tudo o que precisam para viver. Reparem, viver para a sua glória, desfrutando-se nele, alegrando-se nele, no seu cuidado, na sua provisão. Então Ele me alimenta, Ele sacia a minha fome, porque afinal nós vemos em João 6,35, que é um versículo muito conhecido, Ele é o pão da vida, não é? Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então Ele me dá água, Ele sacia a minha sede, porque afinal Ele é a água viva. Isso nos é dito em João 4, capítulo 4, no versículo 14, em que o próprio bom pastor Jesus diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Agora, de que modo, de que forma é que Jesus mata a nossa fome? É que Jesus sacia a nossa sede? É isto que estamos a fazer aqui. Quando lemos a sua palavra, quando cremos na sua palavra, quando a abrimos para nos alimentarmos dela, quando para ela nos voltamos constantemente, buscando a Cristo, buscando as suas promessas. Então aqui o comer e o beber de Jesus são expressões que simbolizam estar nele, ter fé, confiança nele, a ir a ele com fé, para me saciar dele, para me saciar de Jesus. João 6,35 novamente, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. As ovelhas tendem a esquecer rápido. Eu não sei o que é uma ovelha, mas não é técnico, pecuário, qualquer coisa do género para entender realmente todo o comportamento das ovelhas, mas as ovelhas tendem a esquecer rápido, ficam desorientadas rapidamente, são propensas a perder o rumo, como sabemos. Jesus, o bom pastor,
como bom provedor, diz-nos também em João 14, 26, capítulo 14, versículo 26, diz aqui: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e reparem, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Senhor nos provê este sustento pela palavra e por meio, com o auxílio do seu Santo Espírito, nos foi enviado então por Ele, para nos lembrar destas coisas. Mas há mais nesta provisão divina. Então, mais um ponto, sendo o Senhor provedor, então Ele nos provê descanso. Primeira parte do versículo 3 diz assim: refrigera a minha alma, ou renova as minhas forças. Então aqui a expressão a minha alma significa também, ou pode significar também, a minha vida ou a minha força para viver. É o Senhor quem nos fortalece nos momentos de fraqueza, em todos os momentos, quem nos restaura, quem nos levanta quando nós tropeçamos, quando caímos. Ele nos ergue e coloca a nossa vida na perspectiva correta e nos ensina a olhar com um olhar voltado para Jesus, para a eternidade. Então o Senhor renova e restaura por meio da sua palavra, e é para isso que nós nos alimentamos dela. Mais um salmo, Salmo 19, no versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora ou restaura a alma. Nós vemos quão diferente é a vida daqueles que não têm Jesus como seu pastor das ovelhas sem pastor, que não têm esperança nesta provisão, neste descanso no Senhor. Eu quero partilhar convosco, foi um texto escrito e publicado numa revista cristã nos anos 90, por uma escritora chamada Marcia Ornock, e ela capturou de forma muito interessante, por isso é que eu quero partilhar convosco, porque ela capturou de forma muito interessante esta frustração, esta decepção humana que tanto se experimentam nas suas vidas. Foi escrito como uma antítese ao Salmo 23, e aliás é o título deste texto. Isto foi escrito em jeito de poema, mas em inglês, portanto a tradução desvirtua um pouco a parte poética, mas dará para vocês entenderem. Então, a antítese do Salmo 23, ela escreveu o seguinte: o relógio é o meu ditador, não irei descansar. Faz-me deitar somente quando estou exausto. Leva-me a uma profunda depressão. Atormenta a minha alma. Faz-me andar em círculos de aflição, sufocado pela inquietação. Ainda que corra com toda a urgência, contanto para cumprir, nunca darei conta da obrigação. Os prazos e a necessidade de aceitação exigem de mim além da razão. Ungem a minha mente com dor e cansaço, e a minha mesa transborda em descompasso. A fadiga e a pressão me seguirão todos os dias, sem exceção, e habitarei nas amarras da frustração para sempre. Foi publicado no Discipleship Journal em 1990. Mantém-se bem atual. Não é preciso sequer dar largas à imaginação, não é? Quando nós lemos isto, não é isto que nós vemos na vida de tantas ovelhas perdidas, sem pastor, o peso da vida, sem esperança, sem certezas, o correr diário, a urgência em cumprir sem nunca haver descanso. Muitas lutas, muitos desafios que são de tal forma exacerbantes que acabam sempre em frustração, em desânimo. É este um retrato de vida, não é este um retrato de vida que nós vemos até em pessoas que nós conhecemos lá fora no mundo. Mas não é assim para aqueles que caminham com o bom pastor. Não, o bom pastor restaura, renova, fortalece a alma. Ele dá sustento e ele dá também o descanso. Ele dá o sustento e dá também o descanso. Então, sendo o Senhor provedor, Ele nos provê então direção. É isso que nós vemos na segunda parte do versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então o cuidado de Deus é constante, é compassivo. Ele nos guia, Ele nos conduz, Ele não nos empurra, Ele não nos força, Ele não nos manipula, Ele não nos engana, Ele não engana. Nós podemos ter plena certeza sempre, plena confiança que Ele sempre nos conduz na direção certa, pelas veredas da justiça, na retidão da sua palavra. Então, se nós somos guiados pelo seu Espírito e pela sua palavra, como já vimos, nós somos sempre levados pelo seu Espírito
pela sua palavra, a sentir de forma certa, a fazer o que é certo, a pensar o que é certo, a dizer o que é certo, a viver do modo certo. Como nos lembra, aliás, mais um Salmo 119, 105, muitíssimo conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. John Piper, num dos comentários que ele faz sobre este versículo, eu achei interessante, diz o seguinte: uma vereda de justiça é um caminho certo, seguido com a atitude certa, movido pela motivação certa. Eu repito, uma vereda de justiça é um caminho certo, seguido com a atitude certa, movido pela motivação certa. Mas eu queria que nós nos prendêssemos aqui um pouco com esta declaração. Nós aqui lemos no final do versículo 3, por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Será que nós percebemos o peso, a dimensão desta declaração? Por amor do seu nome. Será que compreendemos o poder e a promessa que esta declaração carrega? Então o Senhor supra as nossas necessidades, renova a nossa força, nos guia pelas veredas certas, justas, e o faz, reparem, e o faz colocando a sua própria reputação em jogo, o nome dele, a glória dele. No Salmo 106, no versículo 8, nós vemos descrita a libertação de Israel desta forma. Versículo 8 do Salmo 106: não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Então Deus não se esconde de forma alguma. Ele deseja que todos vejam, e vejam bem, quem Ele é e como Ele é, em toda a sua vontade soberana. Então o Senhor faz todas as coisas para mostrar a sua grandeza, a sua glória. Porquê? Porque ao fazê-lo Ele traz inevitavelmente alegria e bênção ao seu povo, aos seus filhos, às suas ovelhas. Então, de forma resumida e clara, espero eu, então Deus é o começo e o fim de toda a minha justiça. A vereda da justiça tem a graça de Deus necessariamente como ponto de partida, pois Ele me guia nela, e tem a glória de Deus como destino. Percebem? A vereda da justiça tem a graça de Deus como ponto de partida, sou guiado nela, e tem a glória de Deus como destino, porque a sua orientação é como? É por amor do seu nome. Então como é que esta verdade, como é que esta declaração pode e deve transformar a nossa vida? Então o nosso dia-a-dia, a nossa oração, a nossa abordagem de vida, a nossa vocação, o trabalho, o nosso ministério, como é que isto impacta tudo isto? Entendendo tudo isto, então nós passamos então perante Deus, através de Jesus, a dizer assim: Senhor, usa-me por amor do teu nome. Senhor, torna-me santo por amor do teu nome. Senhor, livra-me do mal por amor do teu nome. Senhor, faz-me semelhante a ti por amor do teu nome. Então o nosso Rei Pastor provê tudo o que nós precisamos. Resumindo, Ele provê sustento, Ele provê descanso para o corpo e para a alma, e Ele nos provê direção. Ele nos provê direção. Segundo ponto, o Senhor é protetor. Versículo 4 e 5 falam-nos sobre isto. Versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Se nós formos ver as figuras heroicas das Escrituras, muitos de nós conhecemos desde o tempo da escola dominical, aquelas histórias, não é, dos heróis. Alguns destes heróis são frequentemente retratados como aniquiladores, não é? Homens que lidavam, que matavam animais perigosos. Vemos Davi, por exemplo, não é? Sansão também, entre outros. Então a imagem branda e suave do pastor talvez nos dê outra ideia, não é? A brandeza, a suavidade deste pastor talvez nos dê outra ideia, mas o dever primário do pastor também é proteger o seu rebanho dos predadores, lutando contra eles, aniquilando-os. Davi sabia bem disto, não é? Nós sabemos. Ele, antes de se defrontar com Golias, que já assustava qualquer um, ele já tinha dado cabo de um urso e de um leão. Nós vemos isso na sua história. É por isso que o salmista sabe que há proteção, há consolo
na vara e no cajado do bom pastor. Mas a palavra vara, em algumas traduções, está traduzida como bordão, penso eu também. Mas a palavra vara é traduzida do hebraico shebet, que neste contexto principalmente significa bordão ou até mesmo bastão. Não é uma vara fina, não é uma vara frágil, não é? É uma arma de proteção. É uma arma de proteção, de ataque contra os animais selvagens, contra os predadores. Então nós temos aqui uma nova imagem. A de pastor, sim, mas a de pastor guerreiro. A de pastor guerreiro é aplicada aqui ao nosso rei pastor. O bom rei, o pastor forte, o pastor sem medo, tudo faz para aniquilar então os predadores, sempre que e onde quer que eles sejam encontrados. E então é exatamente esta ideia que Davi tem em mente ao afirmar que o nosso rei pastor protege as suas ovelhas. Davi conhecia essa proteção como pastor, em termos práticos na sua vida, e como ovelha também. É esta proteção que inclui também o maior, o mais temido de todos os predadores, que é a morte. E este é um subponto que eu quero acrescentar. Eu vou-me tramar com os subpontos, eu sei. Mas, sendo o Senhor protetor, Ele nos protege da morte. Versículo 4 de novo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Na nossa vida não há só os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Era bom, mas não há só os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Não é isso que o bom pastor nos diz. Nesta vida há realmente muitas vezes para todos. Há dias escuros, há dias incertos, há dias de perigo, há dias maus. Mas, no entanto, Davi diz aqui com confiança: não temerei mal algum. Então, Davi está a dizer que quando atravessa os vales profundos e escuros da vida, quando a própria morte, quando a sua sombra surge no horizonte, encara sem medo. E porquê? Porque é muito valente? Não, porque tu estás comigo, porque tu estás ao meu lado. A tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Mas porquê que nós atravessamos estes vales escuros e profundos, estes vales da morte? Muitos de nós já nos questionamos o porquê de termos que passar por muitos destes vales. É humano, é natural que sim. Ninguém os deseja atravessar, porque todos nós queremos então os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Mas é interessante, alguns estudiosos sugerem que este vale da sombra da morte, que é aqui falado, e existiu naquele tempo, era um percurso sinuoso, era um percurso perigoso que ia de Jericó a Jerusalém. Não sabemos se Davi estava a falar diretamente sobre este caminho, mas também não é esse o cerne da questão. Então, neste mundo nós teremos aflições, é o que Jesus nos diz, é o que o bom pastor nos diz. Mas reparem, não há vales, nem sombras, nem morte. Não há vales, nem sombras, nem morte que Ele não tenha vencido. Nós fazemos esta travessia com o bom pastor e é Ele que nos está a conduzir. Portanto, andar pelo vale da sombra da morte faz parte desta jornada, inevitavelmente. É a nossa caminhada, tanto quanto os pastos verdejantes, tanto como as águas tranquilas e as veredas de justiça. Tudo faz parte. Este vale, temos que também ter isto em atenção, este vale que nós falamos aqui é um lugar de passagem transitória, porque nós somos peregrinos neste mundo. O nosso lugar é na presença do Senhor. Então o bom pastor nos faz andar pelo vale da sombra da morte, porque nos está a levar para o lugar onde pertencemos, como suas ovelhas, do seu rebanho. E reparem que Ele não só sabe o caminho, como Ele próprio é o caminho. Ele não só sabe o caminho, como Ele próprio é o caminho. O bom pastor jamais nos fará andar por caminhos que nos levem a outro lugar, senão o caminho certo? O salmista lembra-nos disso mesmo, no Salmo 84, no versículo 11 e 12, diz assim: pois o Senhor Deus é o nosso sol e escudo, Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos Exércitos, versículo 12, como são felizes os que confiam em Ti. Então, novamente, a vara é um instrumento de proteção e de segurança, não é? Ela nos guarda. O cajado é um instrumento de conforto também e de apoio. Ele nos guia, nos orienta.
às vezes temos que levar com a vara também, mas para corrigir de forma mais assertiva. Portanto, nos dias do vale da morte nós temos o bom pastor, e nele temos tudo: proteção, orientação, guia para um lugar infinitamente melhor, conforme o próprio bom pastor nos assegura. Porque nós, quais ovelhas, temos uma visão extremamente limitada. Isto foi uma coisa que eu também aprendi, que as ovelhas não têm uma visão muito boa. Nós temos uma visão extremamente limitada e muitas vezes até ilusória e confusa do caminho a tomar. Estamos a olhar em frente, mas não vemos nada. Mas o bom pastor vê. E reparem na conclusão a que chegou José do Egito. Eu tinha que pegar em José do Egito, que é daquelas histórias impactantes, não é? Depois do tanto que ele passou, não é? O que ele fala em relação aos seus irmãos que por ódio dele, como sabemos, o tinham vendido. Gênesis 50, no versículo 20, diz assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Então, sendo o Senhor protetor, mais o supondo, ele faz presente perante os inimigos. Versículo 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então nós podemos ver aqui novamente uma mudança no versículo 5, na imagem do bom pastor, para então anfitrião de um banquete. Não é uma figura completamente nova, é assim mais uma extensão do nosso rei pastor, ou seja, este rei pastor está sempre connosco, cuida de nós, como nós já vimos, nos campos, nos vales e agora à mesa, em sua casa. Então David estava a dizer, nós podemos dizer, o Senhor trouxe-me dos campos, conduziu-me pelo vale e agora convida-me para a sua casa e lá estarei seguro e satisfeito. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Esta é uma cena surpreendente. Eu quando tento visualizar é algo de surpreendente, não é? Os muitos inimigos podem ser sob muitas formas na nossa vida, podem estar ao redor, mas bem no meio deles Deus continua a providenciar, continua a sustentar, continua a dar segurança, e isto iria surpreender tanto a nós, e surpreende tanto a nós como aos nossos inimigos, sejam os quais forem. Então, caminhando nas veredas da justiça com plena confiança, o nosso rei pastor, sabemos que nada nos faltará. E isto perante os inimigos, já somente isto perante os inimigos é um testemunho da fidelidade de Deus. Estes inimigos poderão querer infligir mal, mas o Senhor protege. Querem deixar-nos famintos, mas o Senhor nos alimenta. E mais, como nós lemos aqui, o Senhor nos honra. Unges a minha cabeça com óleo. O rei pastor recebe-nos como hóspedes de honra. Então, neste sentido, ainda mais ele é anfitrião, porque o óleo surge aqui como um símbolo de amizade, de aceitação, de celebração. E o meu cálice transborda, e ele nos dá tudo de forma generosa, de forma abundante, sem que nada nos falte. Então o cálice do Senhor nunca está vazio, nunca está meio cheio, está sempre cheio até transbordar. Então, diante do bom pastor, que tudo providencia e que sempre protege, os inimigos perdem importância, empalidecem diante da presença do Senhor e não representam mais a ameaça, porque não há medo, não é porque somos valentes, é porque não há medo na presença do Senhor. Então nós vimos já que o Senhor é provador, vimos que o Senhor é protetor, e então, por fim, muito rapidamente, vamos ver que o Senhor é permanente. O Senhor é permanente. Versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou viverei na casa do Senhor para sempre. Então este é o destino que eu vos falava. Este é o destino da jornada. Em vez de sermos perseguidos por inimigos, já vemos que não somos protegidos. Nós, em vez de sermos perseguidos pelos inimigos, somos seguidos pela bondade e a misericórdia de Deus, como diz aqui. E até quando? Todos os dias da nossa vida. Isto quer dizer que nós seremos sempre
alvo da sua graça, sempre seremos alvo do seu amor, e um dia gozaremos para sempre da sua presença, pois com ele habitaremos para sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então este bom pastor permanece com as suas ovelhas desde o dia em que faz delas suas, e isso não se limita ao plano terreno, como já vimos, mas principalmente até ao plano eterno. É interessante porque este salmo começa e termina com o Senhor, não é? E fica claro que Ele é o começo e Ele é o fim da nossa jornada. Começa com o Senhor é meu pastor e termina com viverei na casa do Senhor para sempre. Então nesta vida, como servos do bom pastor, como ovelhas do seu rebanho, muito pode acontecer, muito vai acontecer, mas nós podemos descansar seguros na certeza de que Jesus, o bom pastor, nos alimentará, nos guiará, Ele nos protegerá e nos proverá todas as coisas, e quando tiver concluído a sua obra na nossa vida, nos levará o seu rebanho para a sua casa, para sempre. Então pensemos que privilégio maior poderá existir do que habitar na casa do Senhor, o nosso rei, pastor, anfitrião, para sempre. Queria também dar uma palavra para os amigos que estão connosco hoje, que não têm estas certezas. É ótimo conhecer o salmo do pastor, é muito bom, mas melhor é, necessário é que conheças o pastor do salmo, que conheças o pastor do salmo. Então tu precisas de um salmo. Em Miqueias 5, em modo profético, em Miqueias 5 anuncia que de Belém viria aquele cuja origem é desde a eternidade, e reparem que se levantará e apacentará o seu rebanho na força do Senhor. Então nós temos um rei pastor que é tanto Deus quanto homem. Ele é o pastor para a tua vida, para a vida de todos nós. Ele é o pastor para a eternidade, porque permanece. Jesus veio procurar as suas ovelhas desgarradas, como também já ouvimos hoje, cada um de nós. E Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas como bom pastor. Então tu precisas do bom pastor, e é necessário que recebas este bom pastor na tua vida para encontrares descanso, para encontrares paz, para encontrares salvação. Em Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 16 e 17, nos é dito que as ovelhas deste pastor que vos estou a falar, versículo 16, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Versículo 17, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Este é o nosso bom pastor. Este é o nosso grande pastor. Este é o nosso rei pastor, que recebe, que guia, que ama e cuida de todos os que declaram com fé: o Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Para a sua glória, para a nossa bênção.